mais um vídeo de dicas de livros infantis pro Dia das Crianças. A intenção desse bate-papo aqui é, além de trazer opções de livros para presentear crianças, é também dar uma chance para a gente poder conversar como adultos com as crianças sobre as histórias que esses livros contam, tá? Porque acho que estimula ainda mais não só ler o livro, ter quantidades imensas de livros infantis, mas também conversar sobre eles. O Ilan Brenman e a Ionit Zilberman fizeram essa coisa espetacular que se chama Até as Princesas Soltam Pum. Tô vendo aqui que esse livro ele é tão lindo que ele tem essa coisa assim que fica refletindo, né? Uma edição muito gracinha. E ele tem uma proposta, assim, antes da história dele, assim, o título já traz muito do que essa história proporciona para uma criança, né? Especialmente acho que as meninas aí podem aproveitar uma chance de sair da perfeição das princesas. Princesas podem cometer deslizes, sim, que o título já diz. Então a história basicamente é isso. O que eu mais gosto dessa edição, que é da editora Brink Book, que tem, na verdade, a possibilidade da criança ouvir a história também. Ela pode ler e ouvir. Quando eu era criança, aí a década de 80, 90, a gente tinha muito hábito de ouvir, tinham discos de histórias infantis. Eu não sei se as crianças gostam disso, mas eu acho que é uma boa pedida treinar também essa coisa de ouvir histórias. E quando a Laura vai chegar pro pai dela e perguntar se a Cinderela, se as princesas soltam pum, aí o pai vai esclarecer que por que não? E a Laura, ela pensa, né, na escola, dizem pra ela que fazendo até uma espécie de gozação de que a Cinderela era uma peidona, desqualificando a Cinderela. E o pai vai todo elaborando a história de sim, princesas soltam pum, mas nem pelo fato das princesas não serem perfeitas e soltarem um pum, não quer dizer que elas sejam desqualificadas por conta disso, né? Muito doce e singelo esse livrinho aqui. O segundo é uma história assim, mais assim, espécie de contos de fadas, que são dois contos, O Menino e a Borboleta Encantada e O Lobo e o Falcão, todos eles do Rubem Alves. Em O Menino e a Borboleta Encantada, a gente tem a história de uma menina que fica aguardando sempre o retorno de um pássaro encantado. Ele sai todos os dias, ele sai sempre e volta contando histórias. A menina, ela fica encantada com essa coisa do voar, de conhecer histórias e depois voltar para o lugar de origem e contar essas histórias. Ela fica vendo o mundo por meio das histórias do pássaro encantado. Por mais que ele ame a menina, ele quer partir para lugares desconhecidos, porque ele quer conhecer as coisas das pessoas. A menina não tinha asas, mas ela voava nas histórias que o pássaro lhe contava. E o pássaro dizia para a menina para que ela reproduzisse essas histórias na ausência dele, contasse para as outras pessoas, porque aí as pessoas iam ter conhecimento dessas histórias que ele contava. É tudo tão poético e ao final a gente vai ter aí o desabrochar de uma menina que vai virar uma borboleta e um pássaro que vai voltar a ser menina. Ele já vai ficar mais velho, ele já não vai conseguir ir nos lugares que ele ia, ele vai precisar ficar e a menina é que vai para contar as histórias para ele. Eu acho que uma chance linda com uma história tão poética para discutir o crescimento da criança, das pessoas, né? O que o crescimento pode proporcionar, a chance de que uma criança pode viajar pelas histórias que ela lê ou pelas histórias do adulto, e a chance também de que um dia esses adultos, eles vão ficar velhinhos e vão ter que ouvir as histórias do mundo pela voz das crianças que já serão adultas. O segundo
conto é uma história de amor muito bonita, que teve uma maldição em um casal e que fez esse casal meio que se separar. Esse casal se amava e um feiticeiro faz com que a menina, a moça, ela vai ser humana somente na noite, quando a lua nascer, e durante o dia ela vai ser um falcão. E o rapaz, ele vai ser humano durante o dia e à noite ele vai ser um lobo. Então eles nunca vão poder estar juntos, porque quando um tá humano, o outro é o falcão, e quando ela tá humana, ele tá como lobo, que é a noite. O lindo desse conto é aquela questão dos feitiços, das diferenças, da força do amor, do sentimento, né? Até porque esse conto também ele tem uma poesia da gente perceber o pôr do sol. Existe um momento em que se encontra o sol com a lua, a noite com o dia, e às vezes é nesse momento em que há esse encontro que as pessoas podem aproveitar para viver esse amor. Gente, o próximo livro é um que eu amo. Eu acho que eu li quando era criança, mas eu não me lembro de nada. Mas eu acho que essa história já era famosa. É Ruth Rocha, de novo Ruth Rocha aqui, ó. O Reizinho Mandão. Gente, esse livro, essa história é sensacional. Crianças mimadas, ó, não é nem só crianças mimadas, tá? Criança é aquela coisa do aqui e agora, do tempo presente. A criança quer tudo, a criança acha que é só ela. É normal, não quer dizer que a criança seja uma criança ruim, nem nada disso não. O limite vai sendo feito aí no processo de educação, né? Mas eu acho assim que sempre a criança vai desejar agora alguma coisa. A gente sempre tá ali lidando com aquela coisa imediata que a criança demanda, né? E o Reizinho Mandão é uma história além de linda, ela é muito divertida, porque a gente tem um rei que ele quer que todos satisfaçam os desejos dele. E ele vai realmente ter isso pra ele. Ele não quer que ninguém fale, só ele fala. Crianças que falam demais, eu era uma dessas. Crianças que falam demais, que só querem que a gente escute elas, sabe? É muito comum. Então o reizinho, ele consegue que o reino dele, todo mundo fique mudo, não consiga falar nada. É um reizinho autoritário. A sorte é que a gente não tem mais essa coisa de autoritarismo no Brasil. Então, o livro da Ruth Rocha, deu uma pausa aqui agora. Me veio tanta coisa. O livro da Ruth Rocha, ele vai poder, a gente vai poder ver a questão das consequências do autoritarismo, né? O reizinho realmente, ele vai silenciar tanto por ele ser um rei, todos têm que obedecer a ele, e ele vai silenciar as pessoas em volta do reino, mas ele vai ficar sozinho. A solidão não vai ser legal para esse rei aqui. Até porque não adianta o rei ficar falando sozinho. Não adianta. Então o desfecho é muito legal, porque o rei, ele vai querer, de certa forma, quebrar essa coisa do silêncio para que as pessoas falem. E para que ele ouça as pessoas, ele também vai ter que deixar de ser mandão, né? Se ele quer ouvir, então ele vai agora ter que aprender a ser um reizinho democrático. Gente, Bell Hooks, que eu saio procurando tudo de Bell Hooks hoje em dia, tem essa história aqui infantil com as ilustrações da Cris Rasca, e que se chama Meu Crespo é de Rainha. Aqui uma história direcionada a crianças negras, mas eu acho legal outras crianças poderem ler também, né? Em que a gente vai perceber assim, uma questão de identidade no cabelo. Por que essas crianças assim não precisam, as crianças negras não têm uma qualidade de cabelo inferior por esse cabelo ser crespo? E então nessa historinha aqui a gente vai ver as vantagens de se ter um cabelo crespo, e por que um cabelo crespo é sim um cabelo bonito, e rainhas que tiveram o cabelo crespo. Sabe que existem rainhas com cabelo crespo? Nesse livrinho aqui da Bell Hooks. Eu achei esse livro uma graça, tá de parabéns a editora Boitatá, que traz muitos livros de literatura infantil direcionada a crianças negras, para que elas tenham essa identidade, que a gente possa conversar com crianças negras e personagens que ela se sinta representada, né? Pensando já em crianças
mais crescidinhas aqui, né? A gente tem o quadrinho do Shakespeare, né? Que é pro Romeu e Julieta. Eu gosto muito dessa coleção do Shakespeare, da editora Nemo, e que traz a história de Romeu e Julieta aqui adaptada em quadrinhos, mas com alguns trechos assim fiéis ao original, segunda edição aqui. A Marcela Godoy foi que fez o roteiro e a Roberta Pares que fez os desenhos. Os desenhos são muito fofos. Eu gosto de conversar de Romeu e Julieta para quem, né, esteja aí conversando com uma criança que vá presentear aqui essa HQ, é que o Romeu e Julieta tem uma proposta de ser vista não só como história de amor, né? Acho que a gente tá aí meio que a gente foi pro romantismo adaptando essa peça do Shakespeare como uma história de amor, e ela pode ser vista também como uma história em que filhos que não obedecem aos pais ou que são movidos pelo desejo podem ter um futuro assim de tragédia, tá? E acho que é uma boa oportunidade de falar do que é dito assim como sendo uma história de amor sob um outro ponto de vista pelo quadrinho aqui. Ainda é a chance de levar o Shakespeare para uma criança. James Joyce escreveu uma historinha de criança que se chama Os Gatos de Copenhague. Aqui no Brasil, veio para cá com a tradução da Dice Waltrick, do Amarante, e com as ilustrações da Micaela Pivetti. Essa historinha é uma história de entretenimento. Eu acho bonitinho o jeito que é como se fosse um conhecimento passado sobre os gatos de Copenhague. Por que se achava que Copenhague não tinha gatos? Que mistério, como assim que uma cidade não tem gatos, tá? A gente vai acompanhar, as ilustrações também são lindas dessa história aqui. E uma curiosidade aqui para James Joyce, né? Um cara que é o que eu gosto, assim, esses escritores assim renomados, eles pensam em histórias infantis, geralmente histórias muito gostosinhas de se ler. É o que acontece também com Victor Hugo, ó. Isso aqui, ó, O Ogro da Rússia, com a tradução da Sasha Poliakova e a tradução do Eduardo Brandão. Nessa edição aqui da Companhia das Letrinhas, a gente tem uma história do Victor Hugo que é meio que lembra muito a Bela e a Fera. Um ogro se apaixona por uma fada. E aí? Eu amo histórias assim para crianças. Aqui, o Victor Hugo, ele vai trabalhar com o tema que é o seguinte: esse ogro, ele era muito selvagem. Esse ogro, ele come o filho da fada. Só que aí depois ele conhece a fada e ele se apaixona pela fada. E aí, como resolver isso? Essa história eu acho excelente para pensar no que é o amor. Amor que não tem a ver assim com violência, né? Não dá pra gente fazer um ato de violência com alguém, com um amiguinho, com um colega, alguém da família, e depois dizer que ama esse coleguinha, esse amigo. Então é importante sempre parar para pensar sempre nos atos de violência que a gente comete, aqui sob o ponto de vista aqui da criança, né? Para que não se tenha um amor que seja praticamente impossível. E o desfecho, geralmente, nas histórias, né? É tudo também muito simbólico aqui. Então, o desfecho aqui para um ogro que ama uma fada e esse ogro comeu o filho da fada, a gente tem aqui um final de que, poxa, o ogro vai ser comido pela fada. Então, pode ser que aquilo que a gente faça com alguma pessoa se volte contra a gente mesmo sofra aquilo que a gente fez, né? Eu gostei muito dessa historinha aqui. Eu acho que a gente termina esse vídeo de dicas de livros infantis aí. Bom Dia das Crianças. Eu acho que eu vou voltar, me contem o que vocês acham. Eu devo voltar falando mais de livros infantis mais pra frente aqui nesse canal.